sejam todos bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast. Sou Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista, e estamos aqui para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência nas nossas UTIs. Se você quiser falar comigo, me chama na @Sancler Bernardes. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimenta_UTI. E juntos você nos encontra no @UTI Informe Ação. Lá no UTI Informe Ação você fica a par de tudo que acontece e de todas as possibilidades, né? O podcast UTI Informe Ação, ele é uma das partes, né, que a gente tem aí, uma das abas de trabalho que a gente tem, mas a gente também tem cursos, a gente tem livros, né, a gente tem uma newsletter mensal, que é só você se inscrever lá no nosso grupo que você vai receber. A gente tem o grupo do Apoie-se, que aí você que gosta muito da gente, que acompanha nosso trabalho, que acha que ele vale a pena, pode se juntar lá no Apoie-se com a gente. O link está lá no Linktree. O Apoia-se é um grupo onde as pessoas com uma quantidade bem baixa mesmo, né, com um valor bem baixo, apoiam o nosso podcast, né? Bem simbólico, apoiam o nosso podcast e nos ajudam a continuar aqui, e a gente envia aí um material, um conteúdo muito robusto. Gostou da palavra? Muito robusto, com bastante coisa, com bastante leitura, né? Um material muito bem feito. Então, dá uma olhada, vale muito a pena, né? É um material que a gente faz. Tem vídeo exclusivo, né? E tem vídeo exclusivo também para os nossos apoiadores. É verdade. É engraçado, assim, né? Porque às vezes eu dou aula, né? Acho que deve acontecer isso com você também, né, Sancler? Eu dou aula e posto no Instagram, né? Que, dei uma aula e às vezes o pessoal fala assim, nossa, queria assistir, né? Uma aula com você. E aí é isso que a gente faz, assim, né? Não é uma aula, né? Porque a gente gosta muito desse formato que a gente faz aqui no podcast, né? De discussão, mas são vídeos de quase 10, 15 minutos, né? Então, que a gente envia aí constantemente para quem está no Apoie-se, falando sobre algum tema. Não somos nós dois, né? Eu faço um, o Sancler faz outro, mas sempre quando a gente tem algum tema, né, Sancler, da nossa vivência, então acho que isso é muito legal. A gente tira os temas de prática, vivência, né? Para o dia a dia. E aí a gente envia. Então também tem um conteúdo exclusivo lá, mensal, né? Tem mês que vai 2, tem mês que vai 1, para quem está no Apoie-se, tá bom? Então entra lá, gente, dá uma olhada, vai valer a pena. Vamos lá. E hoje a gente vai falar sobre como escolher a intervenção. Acho que é uma pergunta que muita gente parece faz, fácil, né? mas não é não, né? É uma coisa que parece meio óbvia. Você é fisioterapeuta, você vai lá, você sabe o que fazer. Não é assim, não. Exatamente, era isso que eu ia começar falando, né, Sancler? É uma pergunta que muita gente faz no começo, né, eu acho, da profissão, assim, né? Como que eu escolho, o que eu vou fazer? E depois, eu acho que a gente para de se fazer essa pergunta, mas por motivos errados, né? Como você disse, por achar que é óbvio, né, o que a gente está fazendo, e aí a gente acaba errando mesmo na escolha das intervenções. Então, a ideia do podcast hoje é a gente discutir, então, como que a gente deveria pensar, refletir para escolher as nossas intervenções. E eu queria começar, Sancler, ao contrário, assim, como que eu vejo hoje que muitas vezes é feita essa escolha da intervenção, sabe? E aí depois você pode me falar o que você tem visto também. Mas hoje eu vejo que, por muitas vezes, a escolha da intervenção que a pessoa vai fazer, ela é feita por uma continuidade, um negócio disfarçado de continuidade, né? Então, assim, não, eu fiz esse exercício porque ele já estava fazendo ontem. E, lógico, a gente defende aqui, né, um dos princípios, né, dos programas de reabilitação é o segmento, a continuidade, né? Mas, por muitas vezes, o único motivo que a pessoa consegue te responder do porquê ela está fazendo aquele exercício é porque, ela já estava fazendo, então eu continuei,
né? E isso é muito perigoso, né? Porque se a pessoa que começou, ela escolheu aquela intervenção de forma aleatória, você está continuando alguma coisa que foi escolhida de forma aleatória, né? Então, hoje é um dos pontos que eu vejo, assim, na escolha da intervenção, né, por continuidade. A outra coisa, é o que eu gosto, né? É o que eu sei ali, é o que eu gosto, que eu Eu estou domino, acostumada a né? fazer. Usa-se muito essa palavra domínio, né? Exatamente, o que também é um erro, porque não necessariamente o que o seu paciente precisa é aquilo que você gosta ou que você domina, né? Então, primeiro eu queria chamar a atenção para isso, assim, para uma reflexão de como às vezes a gente tem escolhido de forma errada, né? A partir de princípios, de pensamentos errados, as intervenções que a gente tem feito, para depois a gente falar como a gente deveria pensar, né? Então, eu queria ouvir de você, o que você vê aí, ou já viu. Legal. É legal começar pelo final. Tem uma coisinha que eu conto em várias aulas, eu não lembro se eu já contei aqui no podcast, que é a história dos macaquinhos na jaula, né? Que tem uma lenda que os macacos foram colocados numa jaula, colocou banana e os pesquisadores molhavam os macacos quando algum macaco ia tentar pegar a banana. Eles molhavam os outros macacos. E aí, de repente, os macacos começaram a entender que eles não podiam mais pegar banana, porque senão eles não podiam deixar ninguém pegar banana, porque senão eles seriam molhados. E eles começam a bater uns nos outros quando eles tentam pegar a banana. E todo mundo para de tentar pegar a banana. E aí, os pesquisadores teriam trocado os macacos. E cada macaco novo, quando ele chegava, que ele ia tentar, ele apanhava. Mas ninguém mais recebia o jato de água gelada. Então, se você trocar os macacos e passar por várias gerações, os macacos não vão deixar o outro subir lá na escadinha para pegar banana, mas ninguém nunca tomou um jato de água fria. Aí, se você pudesse conversar com eles e perguntar assim, por que você faz isso? Por que você bate no outro e não deixa ele subir? Ele ia falar, não sei, eu só sei que sempre foi assim. Se subir, vai ter que apanhar e eu não posso deixar. Então, essa continuidade, você colocou muito bem, uma continuidade disfarçada, né? Continuidade é eu tenho um objetivo, eu não cheguei no objetivo ainda, o próximo que entra é dar continuidade para alcançar o objetivo. Então, a continuidade sem a meta, ela é repetição, ela não é continuidade. E aí você perde a razão do porquê você faz. Eu estou fazendo por quê? Não sei, estou fazendo porque sempre foi feito assim, e a gente vai continuar fazendo assim, né? Isso é uma frase, inclusive, que a gente escuta. Por que faz assim desse jeito? Ah, sempre foi feito assim. Certo, e a gente tem que ter a abertura de pensar assim, será que eu sempre estava sempre certo? Será que foi certo numa época e está errado agora? Será que nunca foi certo? Será que está certo, mas existe uma maneira melhor de se fazer? Então, eu acho que o profissional que ele é crítico, a ponto de sempre estar indagando se aquela intervenção escolhida é realmente a melhor para o momento, para o paciente, para o contexto, ele para de repetir e ele começa a tomar as melhores decisões. Eu acho que nos últimos anos, Débora, eu entendi muito que a profissão na área da saúde, principalmente a nossa, né, de fisioterapeuta na UTI, ela é baseada em decisões. A execução em si, ela é relativamente simples, mas é a decisão que faz a diferença do profissional. Eu acho que você colocou muito bem, assim, a gente tem que começar a escolher a intervenção com mais clareza, com mais evidência científica, com mais assertividade, com mais conhecimento técnico. A forma de executar, a gente faz coisas complexas, mas não são as mais complexas e mirabolantes da face da Terra. Então, essa decisão, ela tem que deixar de ser automática, ela tem que deixar de ser mecanicista e repetitiva, para passar a ser uma decisão que é o que a gente fala aqui, individualizada, baseada em evidência científica, contextualizada e etc. Então, hoje, eu tento fazer isso e tento passar isso para as pessoas com quem eu lido durante o ensino, né, que, assim, reflita muito, tenha um pensamento crítico para fazer a escolha da sua intervenção. Não faça simplesmente o que alguém falou, não faça porque um professor disse, não faça porque um fisioterapeuta que estava ali antes fez. Tenha um raciocínio, entenda os fenômenos que a sua escolha da intervenção ela vai ser melhor. Agora, isso exige muito mais do profissional, né? A gente está falando de profissionais que tem que subir no nível, subir o sarrafo para conseguir chegar nessa decisão mais assertiva. Exatamente. E aí a ideia de hoje, pessoal, é a gente discutir alguns pontos, né? A gente não vai aqui elaborar todos, né? Mas alguns pontos que a gente deveria talvez usar como esse filtro, né? De então tá bom, eu vou escolher essa intervenção, passa por esses filtros para ver se realmente ela é a que deveria estar sendo feita naquele momento, né? Então,
a gente vai falar de alguns, tá bom? Eu vou começar por um, só para... Não era o primeiro que eu tinha posto, mas eu vou puxar o gancho do que você estava falando, né? Eu acho que a primeira coisa que eu penso, assim, né, é como que eu escolho a minha intervenção, né? Ou se eu escolhi para passar por esse filtro, será que eu escolhi direito a minha intervenção? Ela precisa estar contribuindo ativamente para alcançar a meta do meu paciente, né? E aí eu não vou discutir aqui metas, porque a gente tem episódios sobre isso, né? E quem sabe a gente regrava algum outro mais para frente, mas a gente está partindo do pressuposto de que todo mundo já traçou as metas para o paciente, né? E aí, a partir do momento que você já sabe qual é a meta ou as metas para aquele paciente, a sua intervenção ela precisa contribuir para aquela meta. Se não, escolheu a intervenção errada, né, Sancler? Então, eu vejo muito isso por aí, né? Às vezes, e acho que os alunos, né, no começo, eles têm essa dificuldade, assim, né? Eles escolhem a intervenção, aí você, a hora que você olha, você fala assim, mas espera aí, isso aqui serve para tal coisa, né? Então, assim, ou você quer fazer, por exemplo, né? Você quer fazer com que o paciente saia do sentado para o em pé com menos ajuda. Essa é a sua meta, né? E de repente você está... Vou dar um exemplo bem, né? Mas e de repente você está trabalhando exercícios de alcance, né? Então, assim, a sua escolha terapêutica, ela não está contribuindo para a sua meta. Mas aí você... Débora, que exemplo esdrúxulo. Então, vou tentar melhorar aqui. Mas, por exemplo, você... Tá, então só vou completar. Se você está trabalhando o sentar, do sentado para o em pé, de forma mais independente, né? E aí você avaliou e viu que o problema daquele paciente por exemplo, na fase 3, né? Ele sobe, mas ele não trava o joelho para finalizar, né? Então, assim, ele tem uma fraqueza de quadríceps, por exemplo. Aí você está trabalhando controle de tronco sentado, né? Acho que isso é um pouco mais próximo, assim, né? Não faz muito sentido, ele já tem controle de tronco. Ou até o próprio senta e levanta, né? Você está fazendo senta e levanta sem focar no controle de joelho, da articulação. Em vão. Exatamente. Então, precisa contribuir ativamente para a meta, né? Pode dar seu exemplo. Eu ia dar um exemplo que você já deu, inclusive, de uma situação que você passou, mas, mesmo, quem nunca pegou um paciente de cirurgia cardíaca, esse paciente chegou, logo depois que ele foi estubado, colocou a VNI para evitar complicação respiratória. Eu não estou julgando se a gente deve fazer em todo mundo ou não, mas sabe que reduz complicação respiratória. Aí você fez 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias depois, esse paciente que já está andando pelo hospital está fazendo não invasiva ainda. Tem hospital que essa não invasiva, eu lembro que foi isso que você contou, vai com o paciente para o quarto até a hora dele ir embora, né? Você contou a situação, tá fazendo não invasiva, o cara vai de alta e ele só pode ir depois que ele fizer a não invasiva. Então, eu acho legal isso, inclusive você se cobrar nessa pergunta, né? Toda vez que você estiver atendendo um paciente, que você estiver lá e for fazer alguma coisa, fala, por que eu estou fazendo isso aqui? Se a sua resposta ela não for condizente com o que você disse, que é uma meta, sinto muito, está errada. Está errada. Você não pode estar fazendo aquilo ali, eu vou caminhar porque eu quero melhorar meu condicionamento físico. Daqui a 3 meses eu estou caminhando na mesma velocidade para melhorar meu condicionamento físico. Está errado. Eu estou seguindo uma rotina de fazer algo simplesmente por fazer, sem estar buscando a minha meta. Já era para eu estar correndo, já era para eu estar trotando, fazendo outro tipo de atividade. Então, a mesma coisa serve na UTI. Então, você tem que ter a meta e a justificativa de usar aquela intervenção tem que ser alcançar a meta, ou pelo menos me dar base para etapas daquela meta macro, como você sugeriu aí, de ficar em pé. Então, talvez o paciente lá no começo, ele tem que ter o controle de tronco, porque se você soltar ele ali, ele vai cair. Então, não adianta você apoiar e ficar fazendo centro levanta. Talvez o paciente tenha ainda que trabalhar a transição, você vai trabalhar no centro levanta, ponte, etc. Talvez seja essa questão de fortalecimento de quadríceps para trabalhar o joelho. Talvez seja equilíbrio na posição ortostática. Ele fica em pé, mas o equilíbrio é ruim. Então, o nosso papel ele é muito dinâmico. Então, as intervenções têm que sofrer avaliações constantes, porque elas também vão ser dinâmicas. O paciente vai mudando, a sua intervenção tem que mudar junto. Se você faz a mesma coisa sempre, é óbvio que vai estar errado. É óbvio que vai estar errado nisso. E essa escolha da intervenção, né, pensando especificamente nesse ponto, né, de escolher ela e ela fazer sentido porque ela está ali, né, alinhada com a sua meta, você pode escolher ela errada para mais ou para menos, né? Então, assim, você pode estar colocando uma intervenção que
já passou, né? Assim, o paciente já alcançou aquilo, né? Então ela não vai contribuir para a meta. Subtratamento, né? Ou você pode estar pondo uma intervenção que não vai ajudar em nada, porque não dialoga, né? Não faz esse diálogo com a meta do seu paciente, né? Então, acho que uma boa primeira pergunta é essa, né? Escolher uma intervenção, se pergunta, essa intervenção favorece, né? É o caminho para alcançar a minha meta, porque a intervenção, ela não pode ser o fim, né? Ela não pode ter fim nela mesma, né? Eu faço exercício por aquele exercício mesmo, né? Ele é o caminho, né? Ele não é o fim. Então, precisa conseguir responder isso. E aí, eu queria entrar num outro ponto, que era o outro ponto, né, que eu ia colocar de como escolher a intervenção e que é bem ligado a essa questão da meta, né? Então, a gente falou que precisa levar a meta, mas aí, para você escolher direito a sua intervenção, você precisa entender claramente qual é o mecanismo de ação dessa intervenção que você está propondo, né? Porque se você não sabe, né, o racional terapêutico, né, qual que é a pertinência clínica dessa intervenção, também você vai provavelmente escolher errado, né, Sancler? Porque se o mecanismo de ação dessa intervenção não vai agir, né, para chegar lá na meta, né, se não tem uma plausibilidade biológica, né, às vezes a gente escolhe, vou dar outro exemplo exagerado, aí você vai pensando no exemplo que faça mais sentido, mas se você quer fortalecer uma musculatura, né, e aí você está usando exercício, sei lá, de equilíbrio, né, o mecanismo de ação desse exercício de equilíbrio, ele não vai, né, contribuir para aquilo, né? Ele não tem um racional terapêutico atrás. Então, você escolheu a intervenção errada, porque você pode até falar, mas a minha meta é tal coisa, né? Eu sei a meta, eu escolhi a intervenção, mas ela não tem esse mecanismo de ação para aquilo. Ela talvez não seja a melhor intervenção para aquilo, né? Exatamente. Você está falando isso, eu estou pensando assim, às vezes eu quero ganhar força no bíceps, só que você está dando peso para o paciente, como ele está fraco, ele está com a mão em cima de uma mesinha, ele está fazendo os últimos graus do movimento. Você não vai estar fortalecendo do mesmo jeito se ele fizesse com um movimento com a alavanca diferente. Então, a escolha da intervenção não é só o exercício, a forma, a amplitude, a carga, a intensidade, o tipo, a frequência, o fit todinho lá, também vai direcionar se você está conseguindo fazer adequadamente ou não. Eu vou dar um exemplo também do dia a dia da UTI, tá? Meu paciente, muito tempo na ventilação mecânica, ele saiu, acho que ele está fraco do ponto de vista de musculatura respiratória. Então, para fortalecer, eu vou dar um Respiron para ele. Certo? Se você não mediu a PI max, você não tem nem como falar que ele está fraco. Se você der o Respiron, que é um aparelho de expansão pulmonar, mas ele pode dar carga. Pode, mas eu não sei se dá e não sei quanto que dá. Então, assim, é um tiro no escuro, você está fazendo algo que não tem plausibilidade, especificidade, os princípios dentro da fisiologia do exercício para ganhar aquela meta. Então, você não conectou a meta com a avaliação para que você tenha essa intervenção dentro de uma linha de conduta ali, né? Não tem. E sabe uma outra coisa que eu queria colocar, né, que tem a ver com isso tudo, é que você falou do entendimento da intervenção e a gente falou da meta. E você ligar essas duas coisas é saber o que aquela intervenção faz e trata. Então, você tem que conhecer a intervenção e você tem que reconhecer o que precisa tratar. Você deu um exemplo aí, eu quero ficar em pé, mas o joelho não trava. Então, eu tenho que saber que a intervenção é específica para melhorar aquela coisa que é o tratamento do joelho que não trava. Então, a justificativa real do exercício, ela passa pelo que você está tratando. E aí, nós fisioterapeutas que lidamos muito com exercício, temos também muitos conceitos genéricos, várias vezes, né? Então, eu faço o ciclo ergômetro para melhorar o condicionamento cardiovascular. O que é que você estudou e avaliou do condicionamento cardiovascular daquele paciente para falar que ele precisava? E quando você coloca, qual é a via energética que você quer chegar para melhorar aquilo? Eu não sei, eu só sei que ciclo ergômetro trata isso. Não, não é por aí. Você não está sabendo justificar, você não está sabendo a plausibilidade da intervenção, você não está sabendo a real disfunção que você precisa tratar, e nem, talvez, a única coisa que você tem é a meta, eu quero melhorar o condicionamento, mas mesmo assim distante de uma avaliação. Então, é a desconexão dos pontos, e os alunos reclamam muito disso na graduação. Toda hora é meta, objetivo, conduta,
porque enquanto você não conectar esses pontos, você vai ser mecanicista. É assim que tem. Eu acho que uma coisa que eu sempre falo muito é isso também, assim, qual que é o mecanismo de ação, né? Precisa saber, né? Se você está propondo um exercício, qual que é o mecanismo de ação, né? Qual que é a via biológica, fisiológica, qual que é, a via mecânica ali pela qual a conduta vai conseguir produzir aquele efeito, né? Porque senão é isso que você falou, assim, eu ponho um cicloergômetro, mas se eu não sei qual é o mecanismo de ação dele para um condicionamento, né, eu vou me perder dentro dessa via, né, dele, dentro desse caminho, e eu não vou alcançar o efeito, né, que eu gostaria dele. Então, entender o mecanismo de ação dos exercícios, dos aparelhos, né, que a gente usa, porque por muitas vezes é isso, a gente vai escolher usar um Power Brief, usar, né, sei lá, qualquer outra coisa que a gente queira usar, se a gente não entende qual que é o mecanismo de ação daquilo, então, de novo, do exercício, né, da intervenção, da postura que você está propondo, do equipamento que você está querendo usar, né, você vai fazer uma escolha errada daquela intervenção, né? Por exemplo, às vezes a gente tem o light gate, né? Que é a suspensão parcial de peso, né? Que vocês também têm aí. Por muitas vezes, assim, o pessoal fala, vamos usar, né? Aí eu falo, gente, calma, né? O mecanismo de ação do equipamento é esse, né? Então, se não está faltando isso no paciente, não precisa dele, né? Ele não é a intervenção mais correta agora, né? Ou também, se o paciente não tem o mínimo para, né, favorecer o mecanismo de ação desse equipamento, você vai pôr e não vai funcionar, né? Então, de novo, você está escolhendo errado, né? Então, acho que entender, sempre se perguntar, tá, o que eu estou fazendo, né? Eu estou fazendo um huffing. Qual que é o mecanismo de ação do huffing, né? Então, assim, faz sentido? Né, o mecanismo dele, a maneira como ele age, vai me fazer gerar, né, vai produzir o efeito que eu quero naquele paciente. Só que, assim, eu acho que esse é um dos principais pontos, Sancler. Por quê? Porque muita gente faz muita coisa na UTI porque aprendeu a técnica, né? Porque viu alguém fazendo, ou porque aprendeu a técnica, mas efetivamente não sabe qual é o mecanismo de ação daquele exercício, daquela técnica, daquele aparelho, né? Então, acho que aí é um lugar que a gente erra muito a escolha da intervenção. Eu postei semana passada no Instagram um negócio, era sobre ventilação mecânica, mas eu acho que cabe para exatamente isso que você falou. Entender é diferente de compreender. Às vezes a gente entende como executa, mas a gente não compreende o porquê e tal, e isso faz todo sentido quando a gente fala de uma aplicação de intervenção. E outra coisa é que, como o nosso arsenal de intervenções ele é muito grande, parece que, às vezes, o pessoal quer ter mais volume de intervenções disponíveis sem que eu saiba das intervenções. Então, é tipo assim, vou para o caminho da reabilitação fora da UTI agora. Qual é o padrão de um programa de reabilitação? Exercício aeróbio, exercício resistido e educação em saúde. Aí o pessoal, mas e se eu botar um pula-pula? E se eu botar um patinete? E se eu botar... Eu entendo e tudo isso é muito válido, mas você também precisa entender e compreender o que é que dá o resultado certo para depois você pensar em alterar suas intervenções, né? E a gente tem visto isso, inclusive, com algumas formas de intervenções hoje do ponto de vista respiratório, né, para os pacientes, que é uma mescla de diversas intervenções e que eu acho que a gente acaba, inclusive, muitas vezes, sem saber qual é que a gente está fazendo e o porquê que a gente está fazendo. Então, eu acho que compreender o fenômeno de cada intervenção, e isso que você falou, qual é o real sentido do que eu estou fazendo ali agora, isso faz uma diferença tremenda. E aí entra na questão da prática baseada em evidência. Posso só falar uma coisa antes da gente falar da prática? Não, eu ia dar um exemplo meu mesmo, assim, sabe? Porque eu acho que a gente tem que ter... para não errar, né, para escolher direito a intervenção e tudo mais, né, você falou disso, né, de às vezes as pessoas querem ter repertório, né, sem saber o mecanismo de ação, e aí acaba fazendo por fazer. Eu, por exemplo, sou uma pessoa, e eu não tenho a menor vergonha de falar disso, né, e eu falo para todo mundo,
Inclusive, quando o pessoal vem me procurar para orientar, eu falo, eu oriento, se não for ventilação, né? Porque eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu não sei os modos avançados de ventilação mecânica. Eu não sei, entendeu? E para mim tá tudo bem não saber, sabe? Por quê? Porque primeiro que eu sei o básico, os modos básicos, e a literatura tá cheia aí de evidência, né, de que eles são suficientes. E sólida, né? E sólida, mas se por um acaso, na minha UTI, alguém encasquetar de que quer usar, não, mas eu acho que tem que usar o PRBC, eu dou espaço para a pessoa, porque eu não vou pôr, porque eu não sei qual é o mecanismo de ação desse modo, eu não sei como ele funciona, então eu não sei explicar se a intervenção está certa ou errada, porque eu não sei falar, olha, ele funciona assim e por aqui que ele vai chegar ali onde eu quero, né? Então, eu acho que a gente também tem que entender um pouco isso, assim, é o que você falou. Eu falo muito isso para os alunos, né? A gente não tem como saber tudo, né? É muita coisa dentro da UTI, né? Então, assim, cada vez mais, a gente tem que saber tudo do que é normal ali, né? Isso a gente tem que saber. Mas não tem como você ir para o avançado né? sem você dominar completamente o básico. A verdade é essa. E aí eu vou pegar o gancho do que você falou e vou linkar com a prática baseada em evidência. Eu conheço os modos avançados, já estudei muito modo avançado, já usei muito modo avançado, eu dou aula dessa parte. E sabe qual é a mensagem da prática baseada em evidência no final, Débora? É que a ventilação mecânica básica, ela atinge os mesmos objetivos que essas outras. E o que é a mensagem que eu quero trazer aqui agora? Você pode escolher esse modo complexo, avançado, etc. Pode, mas se você nem quiser e quiser ficar no básico, segundo a prática baseada em evidência, segundo a evidência científica, você vai conseguir bons resultados. Então, isso também faz parte da escolha da intervenção. Primeiro degrau, tudo que é básico, tudo que é o mínimo que a gente precisa para tratar um paciente. Segundo degrau, conhecer a evidência científica para saber se tudo que é muito moderno, tecnológico, inovador, se isso faz sentido na aplicação para o paciente. Terceiro, vem a escolha. Então, a gente tem um episódio aqui muito legal sobre prática baseada em evidência. A prática baseada em evidência não é reproduzir artigo, é ver as evidências e escolher aquela que melhor se adequa para a sua situação. Então, eu acho que é um exemplo perfeito sobre isso. Então, a escolha da intervenção, ela também passa, primeiro, pelo domínio, depois pela escolha da melhor evidência disponível. E eu tenho certeza que se esse modo avançado, o PRBC, fosse muito superior ao PCV, o VCV, o PSV, você já teria estudado ele a fundo. Exatamente. Porque isso seria o que seria recomendado para o paciente. Mas como não é, você domina os modos básicos e você não precisa ir naquele outro. É assim que funciona. Prática baseada em evidência, e tem a ver com essa escolha da intervenção, ela não é só o artigo, é a melhor evidência disponível, então tem que ter provado na ciência que aquilo é melhor, nos modos avançados, por exemplo, a gente não tem essa diferença ainda. Segundo, tem que ter o paciente na jogada, nem sempre o paciente quer, nem sempre ele aceita, nem sempre ele entende. E por último, tem que ter a gente com a experiência. Então, se eu te digo que esse modo normal e o avançado é igual, se você me diz, eu não tenho domínio do avançado, cara, não escolha o avançado, porque ele vai te dar o mesmo resultado. A prática baseada em evidência te diz para você ir lá e escolher o modo que é de maior domínio seu, caso eles tragam o mesmo resultado. E se não trouxer, ainda vamos além. Vamos supor que eu fale assim, olha, levantar e caminhar com apoio seria a melhor coisa para a gente alcançar o objetivo com você, paciente. Mas eu não tenho aqui uma sustentação de peso. Então, eu vou ter que carregar. A gente vai falar assim, olha, eu não quero, eu não confio, eu morro de medo de cair. Ok, então não carregar esse paciente é a melhor intervenção. Mas ele precisa andar? Precisa, mas eu tenho que respeitar aqui o cuidado, o zelo, a preferência e tal. Então, no final das contas, você pode ter um arsenal tremendo, mas se você não estudou a fundo os efeitos das intervenções, a segurança, não praticou, não adianta ter. Então, acho que esse é outro ponto, né, que a gente tinha separado para falar, que é outro filtro, né, de como escolher a intervenção. A evidência com o conhecimento do profissional, com a escolha do paciente, levando a prática baseada em evidência, né. Então, quando você for fazer alguma coisa lá na sua UTI, né, efetivamente fazer uma intervenção, pense se ela está adequada ou não, né? Se você escolheu ela certo, a partir desse filtro da prática baseada em evidência também. Uma outra coisa que eu queria falar, Sinclair, eu vou falar que eu acho que tem um pouco a ver com prática baseada em evidência, depois eu volto lá para outra que eu tinha separado também.
é a questão de custo-benefício, né, do valor, do tempo, enfim, né? Então, acho que uma outra dica para escolher a intervenção é pesar, né? Pesar o valor que aquilo tem, pesar o tempo que aquilo está levando, né? E tentar chegar ali num equilíbrio, porque é isso também, né? Não adianta você escolher a intervenção X, né? Vou dar um exemplo aqui. Hoje meus exemplos estão ruins, Dia mas dos tudo bem. exemplos. Então fracos, mas vamos seguir. Eu falar, não, eu quero fazer mobilização passiva no paciente. Né? O tempo que você vai ter que ficar lá fazendo mobilização passiva para você ter um O que você vai ganhar? desfecho, entendeu? É absurdo, né? E nesse outro tempo você podia estar fazendo outras coisas, né? Então precisa pesar também na escolha da intervenção o custo-benefício. Às vezes, é a melhor, mas eu vou comentar aqui, né? Às vezes a gente tem questões assim lá na UTI, né? Que não tem a ver com reabilitação, mas eu tenho uma tráqueo com supracuff, né? Aí tem um paciente X que a gente poderia pôr, né? Mas aí a gente fala, poxa, o custo-benefício para esse paciente não é a melhor escolha aquela tráqueo para ele, porque vai aparecer um outro daqui a pouco que vai se beneficiar muito mais, né? Então, Talvez aquele tenha um prognóstico de sair logo da traque, ou não esteja tão secretivo de viária superior, aí não faz muito sentido. Exatamente, né? Então, o custo, mas traque supracuff é muito legal, é muito melhor. Mas o custo-benefício não bate, né? Então, a escolha da intervenção também precisa passar por isso, né? Como você falou, às vezes a gente está assim, né? Esse paciente precisa ficar em pé, né? E aí, a hora que você fala, tá bom, então a intervenção vai ser colocar esse paciente em pé. E de repente ele está com uma droga razoavelmente alta, ele faz hipotensão do sentar, e aí você quer pôr ele em pé porque é a melhor intervenção, mas risco, agora né, não vale a pena, né, para esse paciente. Então, também não adianta assim olhar e falar assim, o melhor é esse paciente começar o mais rápido possível. É o melhor, né? Mas tem um custo-benefício para ele agora. Às vezes é melhor ele ficar 2 dias sem fazer nada, perder um pouquinho de força, do que você começar super antes e acabar tendo complicações que daí vão atrasar ainda mais depois, né, esse paciente. Então, a escolha também deveria passar por esse pesar, né, por esse filtro de custo-benefício, do tempo que aquela intervenção dura, se vale a pena, se não vale. A gente vive numa competição metabólica, né, com o paciente dentro da UTI. Então, eu quero que ele fique em pé, eu quero que ele faça exercício. Na maioria das vezes, ele está ali fazendo exercício na força máxima, só que ele está hipermetabólico por causa de um processo infeccioso ou inflamatório. Eu estou competindo com ele, achando que a força é mais importante do que sair daquele estado hipermetabólico. Então, essa balança, ela tem que existir sempre, assim, o que você vai fazer, o que vale mais a pena. E aí eu queria botar uma observação, Débora, que eu acho que a gente, inclusive, pode fazer um episódio aqui sobre isso. A gente se baseia até hoje, 12 anos depois, no consenso de experts de mobilização, critérios de segurança. E eles dividiram na história do semáforo. Eu acho que o verde e o vermelho é decoreba e execução. Verde, não tem contraindicação, ninguém tem que discutir, você não tem que pensar 2 vezes, você tem que fazer. Vermelho, é contraindicação, é risco, mas a gente tem, você já citou isso aqui várias vezes, tem que atualizar, né, na evidência, que tem várias coisas que já deixaram de ser vermelho. O preocupante é o amarelo, não é o verde, não é o vermelho, é o amarelo. E o amarelo entra exatamente nisso que você falou, porque tem escrito lá, inclusive, o amarelo é uma discussão com a equipe entre riscos da intervenção e benefícios da intervenção. Então, será que vale a pena eu estubar esse paciente agora, com risco muito grande dele voltar? Será que vale a pena eu botar um exercício de intensidade alta, com risco de competição metabólica? Será que vale a pena eu trocar a traqueostomia por uma outra, sem que eu traga benefício de prevenção de pneumonia? Então, a equipe e o profissional fisioterapeuta nas intervenções fisioterapêuticas tem que liderar esse processo, tem que ter uma discussão e tem que ser tipo assim, sabe aquela coisa, geralmente a gente faz isso em família, né? Vamos trocar essa mesa, aí você bota o negócio prós e contras. Pró, vai gastar mais conforto do que vai gastar dinheiro, espaço e tal. Tem que fazer isso com as nossas intervenções, mesmo que você faça isso na sua cabeça.
Um exemplo que eu lembro, eu tive uma paciente, uma senhora muito idosa, ela é leucopênica de base por uma doença neoplásica, aí foi entubada por uma pneumonia. Resolveu a pneumonia, acordou, só que estava muito fraca. E aí o pessoal estava deixando de fazer exercício porque ela é plaquetopênica e leucopênica. Ah, mas a plaqueta dela é de 8.000, ela vai sangrar. E aí foi um dia, foi 2 dias, e a fraqueza se instalando. Fraqueza periférica e fraqueza respiratória. Então, junta a equipe, essa é uma situação amarela. Olha, eu tenho risco de sangramento, hematoma, periferia e tal, e eu tenho uma fraqueza se instalando numa senhora de quase 90 anos, que ela não vai sair do ventilador se ela não recuperar a força. Então, vamos juntos tomar a decisão de escolher a intervenção de mobilização e fortalecimento. Então, o pesar, a balança de riscos e benefícios, de vantagens e desvantagens, de custo e de resultado, ela tem que ser colocada sempre quando a gente vai tomar uma decisão de uma intervenção. Uma que eu sempre vejo, assim, eu acho que, e como, né, faz parte, acho, do desenvolvimento da nossa profissão, das evidências, mas é a questão de sentar paciente entubado, né? Acho que é muito legal, eu adoro sentar paciente entubado, né? Mas eu acho que é uma das coisas que é uma das escolhas de intervenção, né, de estação beira-leito para esses pacientes, que por muitas vezes ela é feita sem passar por vários desses filtros, sabe? E um deles é isso, será que vale a pena, né? Às vezes o paciente vai ser estubado na hora do almoço, né? E aí você foi atender ele 8 horas da manhã, e vai estubar, sei lá, na hora do almoço. Né? Por algum motivo, né? E aí você vai atender às 8, mas aí você fala, não, mas ele tá acordado, ele tá entubado, então ele tem risco de perder força, então eu vou sentar, né? É uma escolha de intervenção errada nesse momento, né? Não, por quê? Porque não vale a pena, né? Mas o mecanismo de ação do sentar é bom para depois ele ficar em pé. Mas aí não passa pelo filtro da escolha certa da intervenção, por exemplo. E tem outra coisa mais importante, pesar, né, no começo. Exatamente. Então, acho que, ou às vezes assim, né? Vamos sentar, mas aí o paciente super obeso, que está entubado, que está com droga, né? Que tem um catéter de diálise para dialisar, e que se aquilo sair, ele não consegue dialisar mais, né? Aí você fala, tá bom, a intervenção sentar beira-leito é muito interessante, né? Mas para agora, para esse paciente, não é a melhor, porque o custo-benefício aí não bate, né? Então, acho que precisa passar por isso também, né? Eu acho que isso tem a ver com multiprofissional e interprofissional, sabia, Débora? Você está falando aí, eu estou pensando nisso que eu falei esses dias numa aula. O multiprofissional, cada um faz o seu. Então, o fisioterapeuta, ele quer andar, quer botar em pé e quer estubar. Não importa o que aconteça ao redor. E aí ele deixa de considerar as outras coisas que coexistem no paciente. Já o interprofissional, ele fala, eu quero que fique em pé, mas deixa eu ver como é que ele está aqui do estado inflamatório, deixa eu ver como é que ele está de curativo, deixa eu ver como é que ele está com as outras coisas, e aí todo mundo vai botar isso numa balança e tomar a melhor decisão para o paciente. Eu acho que essa diferença, ela é bem perceptível nas equipes que são muito multiprofissionais ou muito interprofissionais, né? O ideal seria a gente ser mais inter, e não falar, eu sou fisioterapeuta, vou sair derrubando todo mundo enquanto eu boto meu paciente em pé. Né? Esse não é o nosso papel. E aí, um último ponto que eu queria comentar, né, que eu acho que vale muito quando a gente pensa em escolha da intervenção, é o momento terapêutico do paciente, né? Por muitas vezes a gente escolhe a intervenção errada, porque não é aquele momento terapêutico, né? A gente deu uns exemplos já agora, mas acho que um exemplo clássico, assim, por exemplo, o paciente em cuidados paliativos, né? Que por muitas vezes a gente não entende o momento terapêutico daquele paciente, né? Já presenciei, né, paciente, assim, bem fim de vida, né, e o pessoal, tipo, querendo fazer coisas que você falava, intervenções e tudo mais, você fala, não faz sentido nesse momento terapêutico do paciente, né, ou até esses exemplos que a gente já deu, assim, né, às vezes o paciente está num momento terapêutico, num timing clínico ali, esses dias o médico falou para mim, né, falou, Débora, a droga tá baixando, mas ele ainda está num choque muito importante, eu acho que não vale a pena, né? Então, de novo, a escolha da intervenção, ela precisa passar por esse rastreio do momento terapêutico do paciente, porque senão a gente escolhe a intervenção de forma errada também, né? E isso traz essa visão holística, a visão dinâmica, a visão completa que a gente precisa ter do paciente na UTI.
Não seja o fisioterapeuta do cabresto que só olha para a fisioterapia e entenda qual é o momento do paciente, entenda o tratamento global do paciente. Então, aquele fisioterapeuta que está distante, que não se conecta para saber isso, ele vai fazer provavelmente um caminho inverso dessa necessidade que você colocou. Um exemplo que eu lembrei que a gente tem muito aqui, por exemplo, é paciente com Guillain-Barré, né? Que às vezes a gente fala, ele melhorou um pouco, vamos tubar, né? Mas às vezes assim, ele tá, tipo assim, no segundo dia de imunoglobulina, sabe? Aí a gente olha e fala, poxa, mas pouco talvez. ainda, né? Tipo, e você sabe que ele vai melhorar mais, né? Se ele está nessa curva de melhora, será que não vale a pena isso? Então. Um pouquinho? Eu trabalhei aqui numa UTI que a gente tinha muito paciente com neurotoxoplasmose, e era o mesmo perfil. Ele está começando a acordar, vamos acelerar? Não, é mais fácil postergar a decisão de uma traqueostomia, porque eu sei que ele vai melhorar, mas a redução do edema cerebral ela demora e tal, então conhecer isso é super importante. Para escolher, né? É isso aí, gente. Então, acho que a ideia do podcast hoje era tentar dar uma luz, assim, né, em como, para quem ainda tem essa dificuldade de escolher, né, a intervenção que vai fazer, essa ideia de passar por essas etapas de raciocínio aí para escolher a intervenção, e para quem é velho de casa, né, para se questionar, né, se a gente tem lembrado, né, que esses pilares são importantes na hora de escolher uma intervenção, né, para a gente parar de ficar tocando, né, serviço e tocando intervenção durante os nossos atendimentos. Eu queria dar uma sugestão falando nisso. Uma pequena reflexão sempre. Você vai fazer qualquer coisa, fala, peraí, por que eu estou fazendo? Qual é a minha meta? Será que isso aqui está certo? Será que eu tenho uma outra coisa melhor? Será que é o momento adequado? Faça esse tipo de pergunta para você mesmo ali em 10 segundos, que as suas intervenções vão ser bem escolhidas. Exatamente. E aí eu só queria compartilhar que eu estou terminando de ler o livro e eu estou gostando bastante, que é esse livro aqui. Chama A Arte de Pensar Claramente. Os erros de raciocínio que mais cometemos e como evitá-los para tomar boas decisões. Estou gostando bastante. Então fica a sugestão aí, quem tiver a fim de começar um livro. Estou achando bem interessante. Muito bom. Eu vou dar uma dica também, falar sobre sentido. Eu acho que a escolha da intervenção tem que fazer sentido. Eu não sei se já assistiu, tem uma série no Netflix que chama Sweet Tooth. Já assistiu? Não. É bem legal essa série. É uma época que os seres humanos se misturam com os animais, então nascem o que eles chamam de híbridos. E aí tem um híbrido que é um menininho e ele vai buscar sentido para a vida dele. Ele é híbrido, num mundo onde se perseguem os híbridos. É bem interessante, é bem legal. Ela dá para assistir com criança, mas tem toda uma questão de sentido da vida e tá muito bacana também. Muito bom. Bom, obrigado, Débora, pela companhia aí. A gente espera todo mundo aqui no próximo episódio. Qualquer coisa, chama a gente, comenta, compartilha o episódio, se ele foi útil para você, se ele foi interessante. Se você não concordou com nada, marca a gente lá, posta, fala, não concordei com nada, vamos discutir, vamos conversar a respeito do assunto. Essa interação ela é importante para o podcast, para a gente e para que a gente possa seguir esse trabalho aqui. Tá bom? A gente se vê na próxima semana com um novo episódio. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.